Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa manhã, então, trazendo aqui no nosso devocional, palavra de Deus que está no Salmos 51, no versículo 15, que diz assim: Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Porque de não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Davi, sendo um homem que viveu no tempo da lei, onde os homens apresentavam sacrifícios de animais e também traziam ofertas para serem queimadas, então estamos falando dos sacrifícios e dos holocaustos. A palavra de Deus diz que, embora Deus tinha requerido essas coisas do povo de Israel para que ele purificasse os seus pecados diante de Deus quando tivesse pecado, o grande propósito de Deus nunca foi o sacrifício. Na verdade, observe que Davi fala aqui que Senhor, tu não queres sacrifícios, tu não queres os holocaustos. Aí alguém pode dizer assim, mas como assim? Se ele mesmo pediu, é que o holocausto e o sacrifício só tem sentido quando tem algo que vem de dentro, que vem do coração. Senão ele é apenas um ritual que se faz do lado de fora. Na verdade, diz a Escritura que chegou um tempo onde o próprio Deus não aguentava mais os sacrifícios e já não os recebia, diz o Senhor, pela boca do profeta. A verdade é que Davi, como aquele que parece que vivia num tempo, estando num outro tempo, né? Parece que ele estava à frente do seu tempo. Isso tudo era por causa do relacionamento que ele tinha com Deus, da intimidade, da proximidade. Conhecendo o coração do Senhor, em meio à lei, ele é capaz de dizer quando ele tinha pecado e adulterado, buscando reconciliação, falando de várias coisas no Salmo 51. Ele diz isso então: Senhor, tu não quer sacrifício e tu não quer holocaustos, mas, como ele diz aqui, ele vai expressar os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Bom, o que é um espírito quebrantado? Bom, o espírito quebrantado não é algo que está por fora, mas é algo que está por dentro. O espírito quebrantado, ele é um espírito humilde. Humilde. É humildade, ao mesmo tempo com um sentimento de tristeza. Meus queridos, olha só aqui, a Bíblia diz que existe uma tristeza segundo Deus e existe uma tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus leva o coração do homem a se tornar humilde, produz no coração do homem, sendo o espírito quebrantado, uma tristeza pelo erro, né? O homem é quebrado na sua soberba, na sua presunção, o homem cai em si e sente tristeza. Tem alguém na Escritura que disse assim: lágrimas saem dos meus olhos, porque eu não guardo a tua lei. Isso é quebrantamento. É, na verdade, diferente da tristeza do mundo. Eu estou triste porque eu fui descoberto, descobrir o meu erro. Não. Isso pode até ser apenas um remorso, mas a tristeza, segundo Deus, ela é uma tristeza que, como diz aqui, são o verdadeiro sacrifício, é aquilo que Deus espera colher, não somente o externo, que é a mudança de vida, mas na verdade o que o Senhor realmente quer e vai atentar. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, humilde, entristecido, mas diz assim: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Bom, a um coração
entristecido, humilde e contrito, arrependido, a um coração que se entristeceu por causa do erro e do pecado, está com uma atitude humilde, está realmente arrependido. A esse Deus não desprezará. Meus queridos, ele diz aqui no início, diz assim: Ah, Senhor, os meus lábios, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Davi, então, expressa a Deus o seu momento de quebrantamento, o seu momento de tristeza, a humildade de reconhecer que ele não é nada, que não pode nada, que ele precisa até que Deus restaure ele e modifique ele por dentro, colocando na sua boca um cântico novo para poder louvar a Deus com sinceridade e verdade. Meus queridos, Davi expressando em cima do seu erro, expressando aqui uma verdade, como pudéssemos dizer, fora do seu tempo, como já falei, falando do nosso tempo, porque ele fala nesse salmo de não deixar de ter o Espírito Santo de Deus. Bom, olha só, Deus recebe sacrifícios de louvor, sacrifícios de adoração, sacrifícios de um espírito quebrantado, sacrifícios de um coração que está quebrantado e contrito. Meus amados, olhemos então para aquilo que vivemos e para aquilo que caminhamos e nos cheguemos com confiança diante do Senhor. Quando o nosso coração se quebranta, quando o nosso coração se arrepende, porque na verdade há esperança para todo aquele que fica entristecido, para aquele que se posiciona de uma forma humilde diante de Deus, para aquele que recebe a revelação antiga e nova, que não é nada, que tudo é dele, que precisamos dele. Na verdade, meus queridos, a esperança para aquele que se arrepende aos pés do Senhor Jesus. Ele é aquele que nos perdoa, ele é aquele que nos firma, é aquele que nos confirma, ele é aquele que tem nos trazido até aqui. Nunca deixe o inimigo mentir para você. Busque a presença, porque certamente, se há um entristecimento, se há uma humildade no coração, se há um arrependimento, se há este peso verdadeiro, se chegar ao Rei da Glória, certamente Deus se agradará, porque Ele se agrada não de sacrifícios de animais, com certeza, não de sacrifícios ou de holocaustos, de ofertas e coisas semelhantes, mas Deus se importa muito mais do que a atitude que seja movido do coração algo verdadeiro e algo sincero. Nos arrependemos sim de forma verdadeira e sincera, mas não deixemos o inimigo mentir a nós, que não há mais como nos aproximarmos de Deus. O Senhor está sempre de braços abertos, atentos, procurando o coração humilde e o coração arrependido. Apresentemo-nos diante dele, entremos com ousadia na sua presença, pelo novo e vivo caminho, trazendo conosco firme e firmeza o sangue que verteu na cruz do Calvário, porque ele prometeu que seria o nosso advogado. Ele não só seria, como ele é e sempre será, ele é fiel a todo aquele que se chega a ele por Jesus Cristo, seu Santo Filho. Cheguemos-nos a Deus com o coração quebrantado e contrito, e certamente a nossa boca se encherá de louvor, de gratidão, e falaremos e cantaremos adorando o nosso Deus de todo o coração, para a honra, glória do seu nome. E esse louvor e essa adoração será sim como sacrifício da manhã, como sacrifício da tarde,
sem sacrificar animal algum, mas apresentando diante dele o nosso coração de uma forma humilde e arrependida. Que Deus te abençoe.